vereador Dego, também com problema de saúde, e com a ausência do vereador Fabrício por motivo de força maior. Dando continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra para o primeiro secretário para as matérias plenárias. Edital número 5/26. O presidente da Câmara Municipal de Casa da Silva, no estado da Bahia, no estado de emitir desta casa, artigo 2º da Lei Orgânica, convoca a sessão ordinária a realizar-se no dia 23 de março de 2026, às 10 horas da manhã, na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Segunda leitura e discussão do projeto de lei número 5, de 9 de março de 2026, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo no âmbito da administração pública municipal e altera dispositivos e anexos da Lei 359, de 17 de março de 2008, e da Lei 463, de 11 de maio de 2016, e da outras providências. Primeira leitura e discussão do projeto de lei número 6/2026, que dispõe sobre o reajuste do vencimento base dos servidores efetivos da administração pública do município de Casa da Silva, e da outras providências. Primeira leitura e discussão do projeto de lei número 7/2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Caprinocultura Leiteira, Cabra da Nossa Terra, autoriza a cessão de uso de caprinos e agricultura familiares e da outras providências. Sem mais. Dando continuidade aos trabalhos, a gente vai passar para 3 minutos, né? Para botar o nome do vereador que queira falar sobre alguma coisa do município. Com a palavra o vereador Robson. Bom dia a todos e todas. Em nome do presidente, é uma honra tê-lo hoje na ausência do nobre colega Heraldo, que está doente. Eu saúdo a mesa em nome do presidente Jurandir. Saúdo as pessoas aqui presentes em nome dessa grande mulher e Domingas, que todos os domingos, ou toda segunda-feira está presente. Em nome da pessoa responsável da infraestrutura, Joaquim Argolo, eu saúdo a todos aqui presentes novamente, e em nome também das pessoas que estão nos assistindo via Instagram. Senhor presidente, eu acho que essa contestação foi até sua, uma contestação plausível. Eu pude ter a honra de participar de uma auditoria, fui convidado pelo meu amigo Carneiro, algo também que eu tenho uma experiência, vereador Jurandir, atualmente presidente, né? Eu já participei de auditorias em empresas de transporte, onde a gente faz a logística, né, de operação e transporte de água emulsionada, de petróleo bruto, de desumificante. Então eu posso dizer a você com toda a propriedade do mundo que a auditoria foi bastante eficaz. A gente pôde pegar os tacógrafos de todos os ônibus do Jurandir, vereador Jurandir, todos os ônibus que trafegam aqui na cidade, tanto os escolares amarelinhos quanto os outros. Através de gráficos, nós podemos perceber que existe uma redução de velocidade quando se adentra a área urbana. Você tem ônibus, você sabe muito bem disso. Algum outro que passou dos 30 km por hora, já é uma velocidade considerável, mas para dentro das zonas urbanas não é uma velocidade alta, né? Tem vias aí que é 40 km por hora, se eu não me engano.
determinado pelo Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, vereador, eu pude participar junto com o Carneiro. Ele me mostrou todos os tacógrafos, disse que a partir de agora vai ficar acompanhando mais de perto. Falei também da sua solicitação, da solicitação de todas as pessoas aqui da bancada em relação a redutores de velocidade. A gente não deve colocar a culpa no motorista, não deve colocar a culpa nas pessoas que estão trafegando na via, mas temos que ter responsabilidade também com os redutores, que é importantíssimo. Eu já observei que vem sendo feito aqui da Rua Nova, em alguns lugares que colocou calçamento. Essa é uma solicitação que é do antigo secretário, o secretário Robertinho, que fez um bom serviço na pasta dele, os anos que eles passaram. Algumas divergências do outro, às vezes é normal, é natural, isso acontece. Mas desde já, meu amigo Robertinho, se você estiver me acompanhando por essa live aí, a cidade de Carneiro da Silva agradece a seu serviço prestado e que em breve você possa conduzir uma outra pasta, se não essa mesmo, que você tem competência. Calma, vereador. Falando novamente, vereador Jurandir, em relação aos ônibus, o prefeito entregou um ônibus requalificado, né? Todo montado dentro da sede, dentro da casa, né? Mostrando algumas pessoas que aprenderam através do curso, pessoas de Cardeal da Silva que pintaram, requalificaram, fizeram a mecânica toda de Cardeal da Silva. Então, mais uma vez, eu parabenizo esse gestor, não só pelo empenho, mas pela oportunidade que ele vem dando ao povo de Cardeal da Silva. Novamente, parabenizo o prefeito. Falando também, se eu não me engano, só pude participar aqui o Heraldo e o Fabrício, e nenhum dos dois estão aqui, então eu me sinto à vontade de falar por eles, em relação à reunião que tivemos na segunda-feira aqui nesse salão, em relação com o Corpo de Bombeiros, em relação à situação de emergência. Eu acho que prevenir é melhor que remediar, né? A gente precisa fazer os pontos. O vereador Antônio Augusto também deu várias dicas também. Ele já presenciou várias enchentes em Carneiro da Silva, usou a experiência dele para mostrar como realmente deve ser feito, né? As drenagens dos córregos, dos riachos e dos rios. Eu acho que o governador, né, novamente, prometeu 8 milhões de drenagem. Vamos cobrar, Jurandir. Vamos cobrar. Tem que cobrar. Só ficou uma dúvida em relação àquela reunião, vereador Augusto, em relação às compras dos materiais. Se essas compras dos materiais vai ser via direta município ou vai ser doado pelo próprio Corpo de Bombeiro. Se eu não me engano, é um barco de alumínio e um motor, né? Então vai ser comprado pela própria cidade. Então é um equipamento bom que pode ajudar, né? Nós sabemos que a nossa enchente, ela só traz transtorno. Graças a Deus aqui nunca aconteceu de uma pessoa ser vitimada, né? Falecer, ter um acidente fatal em relação às enchentes. Aqui é só o transtorno mesmo das percas, dos materiais, das pessoas que compram seus materiais novos ou usados mesmo, perder, como já aconteceu muito. Eu acho que um barco desse é para salvar pessoas, e não os bens, né? Os bens têm que ser retirados com caminhões, tratores. Fica a minha sugestão aí para o secretário de administração, que já nos trouxe esse grande marco, né? Já vem preocupado com as enchentes que pode acontecer lá no futuro. Esse rio de Iambupe aí parece uma tripa, mas quando cai água de lá para cá, ele desemboca aí legal. Então, a nossa preocupação. Falando também, vereadora Romilza, em relação a algumas ruas lá do Cláudio Figueiredo, que segundo a secretária afirmou o compromisso
naquele dia da reunião eu perguntei a ela, junto com o vereador Fabrício também. Ela me falou que entregaria a rua antes de São João, antes das chuvas. Já foi feita a topografia, segundo ela falou que vai ser de meio fio, né, paralelepípedo, porque a rua é muito úmida, não vai estar intertravado. Vamos tirar as pessoas da sede da lama. Esse é o objetivo do prefeito, é o objetivo também da nova secretária, no qual eu acompanhei a trajetória dela. Entrou como estagiária e hoje está sendo secretária, uma engenheira formada. É mais uma oportunidade para uma mulher desempenhar seu trabalho, uma oportunidade dada para ser gestor, e que outras poderão vir, né? No mais, desejar um bom dia a todos e que Deus os abençoe. Com a palavra, a senhora vereadora Romilza. Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa em nome do vice-presidente, assumindo hoje a presidência. Saúdo a todos aqui presentes, em nome da nossa professora Domingas e o funcionário da Câmara, em nome do nosso advogado Josué. Eu estou surpresa porque, devido à sessão, eu não sabia que o presidente estava doente e também não havia as matérias, mas enfim, estamos aí. Na semana passada eu não pude vir para a sessão, até porque foi combinado aqui numa reunião com o executivo, que na reunião que houve na passada com a Petrobras, né? E o senhor José Vânio participou, não foi, Vânio? Na primeira? Com a associação, com Eduardo Correria e, pelo que eu vi nas postagens, alguns prefeitos da região. Sendo que nessa reunião ficou certo que iríamos participar. O prefeito pediu que fossem alguns vereadores. Como eu já estava em Salvador para um ato ministerial no domingo, e aí já fiquei lá para segunda-feira para a reunião. Eu notei até aqui algumas pautas que houve no meu celular. E nessa reunião foi falado sobre os temas que foram levantados na última reunião anterior, periódica, que foi a primeira, onde ficou acertado lá 15 temas, e diante desses temas, a Petrobras levou todas as resolutivas. E em relação à estrada de Cardeal da Silva de Bálsamo, né, que foi o grande impacto, né, devido às paralisações, às demissões do pessoal, e aí ficou lá na minuta para analisar, né, o risco e assinar o convênio, onde o Estado está entrando com um valor de 20%, a Petrobras com um valor de 80%, onde nesse final desse mês de março ao início de abril dará uma resolutiva final, porque a diretoria da Petrobras precisava ainda assinar esse convênio. Pediu também para que tem também a parte da CEINFRA, para que os prefeitos, com suas articulações, pedissem lá para que houvesse andamento. Só não foi dessa vez o prefeito de Entre Rios, mas os demais da reunião anterior estavam lá, e aí juntos pudesse fazer essa cobrança junto com a CEINFRA, porque, segundo eles, e até o prefeito daqui do município, Branco, falou que se, infelizmente, não fazer agora, antes das eleições, que não faz mais, né? Então, ficou lá acordado, porque a gente está aqui e pensa que é fácil, né? Ele não falou, pelo menos nessa reunião, o valor da obra.
mas o governo só vai entrar com 20% e a Petrobras com 80%. Onde também houve várias reivindicações, dentre outras também o jovem aprendiz, que antes aqui em Cardeal, pessoas jovens eram beneficiados e ultimamente não está sendo, aonde vai haver um edital, do próximo ano já foi feito esse ano, para as inscrições, aonde no próximo ano vai haver para 2028, mas é um ano antes, e aí sugeriram para estarem orientando uma pessoa a fazer uma mobilização na rede social para que esses jovens venham assim estar se inscrevendo. O prefeito se comprometeu em colocar uma pessoa para estar fazendo esse treinamento, para que as pessoas venham se inscrever. O que eu achei mais positivo para aqui foi em relação à estrada. Eu espero em Deus que com as influências, né, de branco, que ele consiga o quanto antes, porque daqui a pouco vem o inverno, vem a eleição e acabou. Outras ficarão para trás como outras já ficaram. Assim foi o que foi falo lá, né? E o jovem aprendiz. Há entre outros municípios também, como Catu, não houve êxito, mas, segundo a Petrobras, qualquer lugar que tiver dificuldade, que tenha algum danos causado pela Petrobras, aonde a Petrobras passar, que os problemas serão sanados. E esse é o mês da mulher, né? O mês da mulher todos os dias, somos guerreiras, somos dádivas de Deus, como eu falei aqui na reunião na CC, 15 dias atrás, e sugeri ao presidente que fizesse uma homenagem a nesse mês. Ficou certo que iríamos ver, mas até agora não houve esse retorno. E de antemão, tem vários projetos ali. Espero que na próxima semana sejam discutidos para que a gente assim possa estar dando andamento. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Com a palavra o vereador Josefão. Bom dia a todos e todas. Saudar a mesa em nome do nosso presidente, Jurandir Gonzaga, a todos aqui presentes nessa plenária, em nome do nosso assessor jurídico, o senhor Josué, e a quem nos assiste aí no Instagram da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, quero falar aqui em relação ao projeto que está aí tramitando, né, nesta casa, projeto número 5, que cria o cargo efetivo de psicoterapeuta e altera os salários e vencimentos, né, dos outros cargos técnicos da administração, que são os fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, entre outros, assistentes sociais. Quero aqui deixar, senhor presidente, como eu já falei, já conversei com o Josué, quero aqui deixar a minha emenda ao projeto, né, em relação à questão do recurso, do salário. Já avaliei com o nosso consultor jurídico Josué, existe margem para o aumento dos salários, dos vencimentos, e está aí a sugestão, na minha emenda, de R$ 2.800 para o projeto dos salários, essa aprovação dos salários. Eu espero que a Câmara aprove esse alimento na segunda-feira que vem, que está em votação, né, que só quem ganha com isso aí são os profissionais, né, e as pessoas que serão atendidas. Né. Eu acho que a valorização do profissional é importante para que haja um melhor atendimento do público. O projeto, assim, estava na semana passada, que uma vez aqui está em tramitação o projeto 5, que fala dos salários dos servidores técnicos, né? No caso, na integrar mesmo, tem assistente social, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. Então, eles hoje estão vendo esse aumento de R$ 2.300 só de salário, e a gente precisa valorizar mais. Eu sugeri que seja R$ 2.800, entendeu? E aí a gente está aí nessa tramitação para a semana que vem. Falar em relação ao projeto número 6, que fala do reajuste do vencimento base dos servidores efetivos da administração pública. Já conversei com alguns servidores,
nos bastidores. Eles não estavam sabendo da tramitação do projeto. Eu passei para alguns, né, essa questão do projeto. Vai haver um aumento significativo de 6,79%, né, que está acompanhando também o aumento que foi dado aos servidores de apoio, que a gente chama de educação. Né. Será mais ou menos mensal o valor de R$ 8.000 de aumento em geral desses servidores. Né. Será aprovado também com certeza semana que vem esse projeto. E é isso, é valorizar, né? Se é direito, tem que ser dado, né, a quem a gente deve. Falar do projeto número 7, senhor presidente, que fala do incentivo à caprinocultura leiteira, né, que chama Cabra da Nossa Terra. Eu vi que o projeto foi encaminhado para a Câmara, a gente recebeu pelo WhatsApp. Hoje pela manhã eu vi que a secretária de Agricultura estava aí, né, ela queria marcar uma reunião para hoje ainda com a gente, só que devido à ausência de alguns vereadores, né, a gente resolveu que fizesse uma reunião no meio da semana aí, pois Fabrício não está, Heraldo não está e Débora. A gente espera que seja essa reunião para tratar sobre esse projeto. Né? É um projeto que, pelo que eu li, já vai ceder, né? Não vai dar, vai ceder alguns animais para os produtores, né? Produtores rurais, que assim se encaixarem no programa, para produzir leite, para produzir carne para abate, né? E será uma concessão. E aí eu acredito que depois de um período haverá devolução ou até a própria doação do executivo ao produtor. Né? A gente espera que dê certo, a gente espera que quem se inscreva dê encaminhamento ao projeto, né? Um projeto que pretende, né, dar sustentabilidade aos produtores, né, em relação a essa criação. Também fala em doar a ração, doar alguns insumos para a criação, né, em relação à gestão. Espero que dê certo, como a gente aprovou também aquela questão dos galinheiros, né? Dos galinheiros que, como a gente aprovou aqui nessa casa, ano passado, né, que houve uma promessa de fazer vários galpões, né, criar mais de 20.000 aves e até o momento nenhum galpão está feito. Né? Então a gente precisa entender que projetos no papel é muito bonito, mas a gente precisa ver a prática, né, em relação a isso. Falar, senhor presidente, em relação a algumas cobranças aqui, né? Quero pegar aqui um gancho da fala do vereador Robson, né, e dizer, né, que parabéns, né, que ele foi convidado, né, para ver essa questão do tacógrafo, né, mas eu me pergunto por que nós todos não fomos. Né? Então fica essa pergunta aqui no ar, por que os outros vereadores não foram convidados, né, e a vereadora? Só o senhor Robson que foi. Não sei se como já falei isso aqui outras vezes, não sei se a aproximação que é muito grande, né, não sei se é o privilégio, mas eu acho que todos aqui têm o mesmo direito. Né? Se a cobrança foi feita pelo vereador Jurandir em relação à velocidade dos ônibus, né, hoje que está aqui de presidente, aos ônibus escolares, essa cobrança não é uma crítica, não. Essa cobrança é uma preocupação, senhor Jurandir, com todos os alunos e alunas do nosso município. Crianças que saem de casa para ir para a escola e que podem não retornar, né, devido a um acidente. Então, parabéns a Robson que foi convidado, mas por que nós não fomos convidados, né, para ver essa questão do tacógrafo, né? Infelizmente. Deixa essa pergunta aqui no ar. E falar, senhor presidente, de outras cobranças em relação às obras, né? Estamos vendo aí que esse mês agora foi nomeada uma nova secretária de infraestrutura, né? Devido, claro, não chamando o secretário de incompetente, né? Mas devido ao acontecimento que aconteceu, todos sabem, ele foi retirado do cargo e houve a nova nomeação, né? Mas a gente também tem que entender que nomeou a nova secretária, mas ela já fazia parte do quadro da administração, né, como fiscalizadora da obra, consultora de obras. Né? Então, a gente espera que mude, né, algumas intervenções nas obras, né, até porque o senhor Arnaldo é muito bem prova disso aí, Jurandir também, que eu passei para ele, o presidente Heraldo, que não está aqui agora, que estive lá na Rua da Mineral, né, aí que chama a Rua de Dona Selma, é isso? Que vai dar acesso ao riacho ali, e não tem 2 meses de feito o intertravado Martins, e já desmanchou o intertravado. Né? Então eu acho que não precisa ser nomeado a pessoa para ver aquilo ali, né? Não é a partir da nomeação. Eu acho que isso aí está claro a todos nós. Aqui na praça está sendo feita intervenção do intertravado, que eu fui contra, e continuo sendo contra essa intervenção. Viu? O senhor também, presidente, né? É contra, o senhor afirmou isso aqui em público. Eu sou contra essa intervenção do intertravado. Eu preferia que ficasse paralelo e fosse feita a manutenção que devida. Mas está aí. Eu moro aqui em frente e quando você sair na câmera aqui, vocês vão ver. É nítido. Não tem um mês feito, já está todo afundado, pedra desmanchando, seu Arnaldo. Então é isso que é a novidade, isso que é a
a modernidade do município, essa pedra travada aí que não vai durar 2 anos, que vai ter que ter manutenção todo ano, de um calçamento que tinha mais de 40 anos, que não precisava fazer manutenção. Então é isso que eu deixo aqui. Não é mudar de secretário, é ter responsabilidade com o dinheiro público, é ter responsabilidade com a política pública do município. Recurso tem demais, cardeal hoje não é preocupação de dinheiro não é dinheiro. Tanto não é dinheiro que nós sabemos que o recurso que entrou está aplicado em uma conta rendendo, porque não precisa ser utilizado. Se ele precisar ser utilizado, ele estava no caixa da prefeitura, mas ele está aplicado rendendo juros todo mês, né, seu presidente, demais vereadores, nós sabemos disso. Então o cardeal não tem preocupação com recurso, o cardeal tem preocupação com trabalho de verdade, trabalho bem feito, o que não acontece hoje em cardeal, e por isso talvez a gente não seja convidado, vereadores, para reuniões, né, para ver alguma coisa do município, porque talvez, né, nós temos um posicionamento diferente. No mais, uma ótima semana a todos. Quero aqui registrar, seu presidente. Estou satisfeito de ver o senhor sentado nessa cadeira aí, Jurandir Gonzaga. Já fiz parte do outro mandato, teve outro vice-presidente, meu amigo Emílio, não conseguiu em 4 anos presidir uma sessão, e o senhor está presidindo hoje. E mais do que justo, que foi seu aniversário ontem, né? E parabéns para o senhor, isso aí é um presente para o senhor. Mais uma ótima semana a todos, Deus abençoe. Com a palavra o vereador Arnaldo. Bom dia a todos, senhor e senhora. Quero saudar também aqui a mesa em nome do presidente. Hoje é Jurandir, graças a Deus, que é um homem muito delicado, muito competente, né? A ausência do presidente Heraldo, mas Deus abençoa que ele deve voltar sem saúde, mas vão ficar muito bem, se Deus quiser, todos eles. Vereador Vaninho, você está certo, falou uma coisa aí que sim, está certo, esse negócio da rua com poucos dias de feito, entendeu? Faz isso. Porque, vereador, o problema é esse. Quando estão fazendo o serviço, às vezes não chama uma pessoa para dar uma dica. Quem entende mais, está entendendo? Bota para fazer e ali não chama uma pessoa que entende para perguntar as coisas. Porque se ali, como botou Manilha, chama uma pessoa para entender e dizer, não, rapaz, aqui tem que ter 2 ou 3 caixas, aqui tem de ter na rua. Mas porque não teve caixa na rua. Agora vai ter de novo abrir Manilha e fazer caixa, não é? Fazer caixa, não é? Eu acredito que vai resolver. Porque, que nem você disse, a secretária que entrou aí, eu mesmo digo a você, eu estou gostando. Porque se você conversar com ela, ó, a secretária tem isso para resolver, ela diz logo, vamos lá amanhã ver o que é. Então, eu acho que não pode resolver tudo de vez, que ela também entrou agora. Ela também tem de pegar o macete das coisas, que não só é assim, chegou e fazer, né? Verdade? Então, mas eu acredito que ela vai resolver as coisas. Inclusive, dessa rua aí mesmo que vocês falou, ela foi com ela disse assim, que lá vai resolver. Que vai resolver. Já conversou com o prefeito e vai resolver. E eu acredito que seja porque a pedra que está tirando aqui, que nem você falou, está lá em cima, estocada mesmo. Está guardada, viu? Inclusive, faltou uma pedra para o calçamento de tomate de giru. E aí tinha muita pedra, mas ficou 5 dias o pessoal parado no Cambuizinho. Mas só trabalhou depois que chegou a pedra de lá. Veio até de Santa Luz a pedra. Mas ele não pegou daqui. No Jangada também, teve um dia que faltou. Ele mesmo veio, mas esperou chegar a pedra de lá. Mas não pegou daqui. Então, com certeza a pedra, vereador, é para ele, essa rua que está fazendo. Entendeu? Então eu acredito que o prefeito está trabalhando, está trabalhando sim, só que tem de ter alguém que não sei se aqui que a secretária comentou para ver as coisas, porque também ele não tem tempo de estar em rua todos os dias. Ele roda muito, ele sai 5 horas da manhã, ele está rodando, entendeu? Mas quem tem de executar é a secretária, é encarregado, entendeu? Tem de ver as coisas e passar para o prefeito também, né? Porque eu mesmo, eu fiscalizo, eu rodo e cobro dele por desgrama. Eu botei a secretária dentro do carro, ela tá para dizer que não é mentira minha, botei dentro do carro e levei, Romilza, lá na Nova Pastura para mostrar a situação a ela que tá, entendeu? Então ela que tem de passar para o prefeito. Agora, se demorar, eu corro em cima dele de novo e cobro, viu? E cobro. Outra coisa, Romilza, eu fui essa semana na Embasa, viu? Para resolver o problema
Porque o povo só bate na gente que é vereador lá em cima. São 3 vereadores. Eu, você e Augusto. O povo só bate na gente lá em cima. Entendeu? Então eu fui na Embasa e os tubos tem, viu? A tubulação, da Embasa disse que tem tubo. Tem tubo. Eu tive com ele. Ele disse que pode não dar para concluir até lá em cima. Se não der lá, branco empresta. O prefeito empresta os tubos para concluir o restante. Mas aquela rede, Romilson, começa dali da casa daquele homem que chama Madeira, por ali assim, descendo. Essa semana a gente tem que ir com a secretária para ela conseguir a máquina, que ele devia conseguir avisar em base, que no outro dia ele acompanha, viu? Ele acompanha. E bota a água do pessoal. E outra coisa de embalo, seu presidente, como você está aqui hoje, é o vereador, mas está como presidente, estou querendo que você chame o presidente, gente. Chamar da Embasa. Ou tem uma reunião com ele, gente. Gente vereador, chama ele aqui, tem uma reunião, porque tem 5 dias que não cai água. Eu tive hoje na Embasa, veio falar não sei o que, como eu digo, a gente não tem veia, nada com isso, a gente paga, o povo está sofrendo. O povo está sofrendo. Se não for bomba, ele arruma a bomba, se não for poço, ele cava um poço. Se o povo tiver com pouca água fraca, ele cava um poço. Se for bomba, ele arruma bomba. Agora a gente tem que chamar, tem que chamar ele daqui. Chama esse diretor da Embasa, que tem uma reunião com ele, porque o problema está sério. Viu? Você imagine, pô, passar um dia, 5 dias. Tem gente que tem mais, viu? Agora tem 5 dias que não cai água. Agora lá em casa. Agora tem casa por aí que tem 8 dias. Você vê que aqui hoje na URB, essa semana, quem estava aparecendo era o carro, coitado. O pessoal não tinha água para tomar um banho. Foi com a secretária, conseguiu o carro no final de semana aí, mandou o carro abastecer na URB, para o povo tomar um banho e lavar um prato. Então, isso aí é que não pode estar acontecendo. Tem de ter uma reunião com ele. Marca uma reunião com esse diretor da Embasa para vir para cá. Viu? E graças a Deus é tudo de bom, está tudo de bem. Graças a Deus o prefeito está trabalhando, tá? Nós não tem, quero parabenizar o prefeito, viu? O homem está trabalhando, viu? Então, a primeira dama também desengomada, parabéns ela, porque aquela secretária de governo é desengomada, viu?